Olá, este é o trabalho final de sistemas digitais, onde foi feito o contador com display de 7 segmentos com velocidade controlada por potenciômetro. Com a limitação de entradas do Arduino, fica difícil realizar projetos mais elaborados sem auxílio de certos circuitos integrados, também conhecidos pela sigla CI, que utilizam poucas portas do Arduino e que conseguem expandir o número de saídas do mesmo. Neste caso, temos um exemplo de uso de Arduino na automação residencial, onde, como é possível ver, existem 32 relés que estão sendo controlados por dois Arduinos. Só que com a limitação de porta desses dois Arduinos, fica difícil controlar essas saídas sem ter aí uma expansão de portas. O que é fácil com a ajuda de certos CIs, como por exemplo o que é utilizado nesse trabalho, o CI 74HC595. O nosso projeto ele teve como objetivo criar um contador de segundos utilizando um display de 7 segmentos, com uma velocidade de contagem ajustável por um potenciômetro. O sistema ele é controlado pelo Arduino, que aí emprega um CI74HC595 para reduzir os números de pinos e dois CD4511 para decodificar os dígitos exibidos no display. Já o potenciômetro, ele permite ajustar a velocidade de contagem, ele é lido pelo Arduino para modificar o tempo entre as mudanças no valor do display. Os componentes que foram usados nesse projeto foram o CI 74HC595, CI CD4511, resistores de 330 ohms, display de 7 segmentos, o Arduino, o potenciômetro e jumpers. O CI 74HC595 é o contador e registrador de deslocamento com saída em série. Ele controla, neste caso, displays com utilização de poucas saídas do Arduino. Ele funciona recebendo os dados seriais, onde ele armazena esses dados nos registradores e transfere para saídas paralelas. Aqui está o desenho do CI 74HC595. Podemos perceber uma curiosidade bastante interessante neste desenho. Como ele foi retirado da datasheet, fica fácil de enxergar como funciona a lógica deste CI. E é interessante ver que ele possui portas inversoras e flip-flops D para realizar suas lógicas. Aqui está a tabela verdade do 674HC595, onde na entrada existe o Master Reset, que reseta todas as saídas, o Shift Clock, que é um pulso de subida que vai deslocar os dados internos do registrador, o Latch Clock, que é um pulso de subida que vai transferir os dados internos para saídas paralelas, o Serial Data Input, que é a entrada de dados serial, que vai empurrar os bits a cada Shift Clock, e o Output Enable, que vai ativar as saídas. Suas saídas são de Q0 a Q7. O CI CD4511 ele é um decodificador para display de 7 segmentos. Ele é responsável por converter o código binário em sinais que ativam o segmento do display. Bom, ele possui 4 entradas digitais, A, B, C e D, que recebem um código binário de 4 bits, representando os números de 0 a 9. Com base nesse código, o CI ele aciona o segmento correto do display para exibir o número correspondente. O CD4511 ele foi programado especificamente para controlar displays de 7 segmentos do tipo catodo comum. A seguir, a gente pode ver a tabela verdade dele com relação entre as entradas e a ativação do display de 7 segmentos. O display de 7 segmentos que usamos nesse projeto, ele é do tipo catodo comum. Nesse modelo, todos os LEDs eles devem estar conectados a um terminal comum que deve ser ligado ao terra. Para acender cada segmento, o anodo correspondente ele precisa receber uma tensão positiva. O controle desse display ele é realizado pelo CD4511, que ele decodifica os sinais binários e aciona os segmentos adequados para formar os números que estão sendo desejados. Aqui está o diagrama de blocos do projeto. O Arduino vai mandar sinais para o CI74HC595, que vai enviá-los para o CD4511, que irá fazer o acionamento do display de 7 segmentos. Como são utilizados dois displays de 7 segmentos, precisa de dois CD4511. O potenciômetro serve para aumentar ou diminuir a velocidade
de atualização dos displays de 7 segmentos. O funcionamento se deve da seguinte forma. Existe a faixa de contagem, onde o contador tem que exibir valores de 0 a 99, porque ele está utilizando apenas 2 displays de 7 segmentos para representar os dígitos das dezenas de unidades. Também tem a função do potenciômetro, que vai ajustar a velocidade, variando o tempo entre as mudanças de número. O Arduino lê o valor analógico e vai ajustar o intervalo com base nessa leitura. No código podemos ver que primeiro você tem que colocar o pino potenciômetro para um pino analógico. O seu intervalo tem que ser declarado em 1000 para ser 1 segundo. E no void setup tem que colocar também que o pino do potenciômetro é a entrada. E no loop você tem que colocar a lógica de intervalo para poder colocar esses valores para ele contar mais rápido ou voltar à velocidade padrão. Este é o circuito montado no Tinkercad. Esse é o circuito montado fisicamente. Este é um vídeo de funcionamento do circuito. Muito obrigado.